Senhor, meu irmão, minha irmã. É uma alegria poder compartilhar, meditar mais uma vez na Palavra de Deus junto com você e dessa vez em Salmos. Salmos 1, versículos 1 e 2, que diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então a palavra de Deus nos diz que bem-aventurado, que abençoado é aquele homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Em quem você tem buscado conselho? Aonde você tem buscado conselhos, direções sobre a sua vida, para a sua vida? Hoje em dia está muito fácil a gente ter acesso a conselhos. Tá muito simples, a gente abre a internet e a gente se depara com soluções, com conselhos para todas as áreas da nossa vida, como ter um casamento feliz, como ficar rico, ser próspero financeiramente, como criar seus filhos, até mesmo como se relacionar com Deus, como conhecer mais de Deus. E se por um lado isso facilita a nossa vida, isso nos dá acesso a coisas boas, a materiais bons, a pessoas realmente sérias que buscam a Deus, isso também nos dá acesso a pessoas que não vivem a verdade do Evangelho, que até querem ensinar sobre algum assunto, mas não vivem de fato aquele assunto, Querem ensinar como ter um bom casamento, como ter um casamento feliz, mas não vivem os princípios bíblicos para uma família feliz, para uma família realizada, Não vivem aquilo que a Bíblia nos orienta, os princípios, os valores da palavra de Deus. Então o que a gente precisa fazer é selecionar o que a gente tem ouvido, é selecionar os conselhos que estão chegando até nós, é procurar saber se aquela pessoa realmente tem a vida no altar, se tem uma vida que segue os princípios, os valores de Deus, porque na internet é muito fácil usar uma máscara e fingir, viver, ser algo que a pessoa não é. Então selecione bem os seus conselheiros, selecione aonde você está ouvindo conselhos sobre as mais diversas áreas da sua vida. A mesma história das críticas, tem pessoas que gostam de trazer críticas construtivas, mas não ouça críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Então a gente precisa ver de quem a gente está ouvindo esses conselhos, porque na internet hoje em dia a gente escuta, a gente tem acesso a conselhos das mais variadas áreas, mas a gente precisa saber refinar, a gente precisa saber selecionar. E a Bíblia ainda diz: nem se detém no caminho dos pecadores, e é uma outra realidade que a gente tem visto, que a gente tem vivido. Pessoas que se detêm no caminho dos pecadores. O que é se deter? É parar mesmo que seja para olhar, mesmo que seja para observar. E a gente vê também vários programas de televisão, vários canais de YouTube, de pessoas, de coisas que praticam coisas erradas, de caminho de pecadores. E às vezes as pessoas, nós cristãos, paramos para olhar. E a Bíblia fala para a gente não se deter no caminho dos pecadores, então não pare nem mesmo que seja para olhar, para observar. Você sabe que tem traição, você sabe que tem adultério, você sabe que tem fornicação, e mesmo assim para olhar. Isso é se deter no caminho dos pecadores, é parar para ver o que eles estão fazendo, é parar para ver as práticas deles, e aos poucos isso vai entrando no nosso coração, isso vai minando os princípios, os valores que nós temos em Deus. E a Bíblia ainda diz aqui, no mesmo versículo, primeiro versículo, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E a gente tem visto isso também, pessoas que zombam, que riem, que debocham, que escarnecem do nosso Deus, da nossa fé, dos nossos princípios, dos nossos valores, seja na internet, seja no círculo de amizades que a gente tem, seja nas mais diversas áreas da nossa vida, mas na internet muito especial a gente vê isso, pessoas, sites, canal,
na televisão, enfim, que zombam, que riem, que escarnecem do nosso Deus, da nossa fé, dos nossos princípios, dos nossos valores, e a gente não deve compartilhar isso, e a gente não deve ser influenciado por isso, nem dar audiência, né? Nem dar ibope para pessoas que fazem tal coisa. A gente tem que ter os nossos princípios, né? A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, então a gente precisa seguir esse conselho, não seguir o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores, não se assentar na roda dos escarnecedores, mas o versículo 2 fala, antes, né, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então nós precisamos meditar na lei do Senhor. Quando a gente medita na lei do Senhor, quando a gente lê a palavra de Deus, quando a gente vai ler um versículo de manhã e durante o dia vai trazendo aquele versículo à sua mente, vai pedindo ao Espírito Santo para te revelar aquilo que aquele versículo está dizendo, vai pedindo ao Espírito Santo para te ensinar a colocar em prática aquele versículo, a aplicar na sua vida, na sua rotina, no seu cotidiano. Isso é meditar na lei do Senhor, é ficar trazendo textos bíblicos. Ah, Vanessa, mas eu não posso ficar o dia inteiro lendo a Bíblia. Mas eu sei que a gente não pode, mas a gente lê pela manhã uma passagem e a gente tem que ficar trazendo aquela passagem no nosso dia. Na hora do almoço, lê mais um pouquinho. Isso é meditar na lei do Senhor. À noite, antes de dormir, enche a sua mente da lei do Senhor. E quando a gente vai fazendo isso, quando a gente vai meditando, quando a gente vai trazendo na nossa mente a lei do Senhor, fica muito mais fácil a gente não errar, a gente não tropeçar, porque o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma vai estar cheia da palavra de Deus. E daí quando a gente vê algo errado, a gente vai saber discernir que aquilo é ou não é, se é ou se não é, princípio, valor de Deus. Quando a gente precisar fazer uma escolha, vai ser muito mais fácil a gente fazer uma escolha, porque a gente vai estar tão cheio da presença de Deus, da palavra de Deus em nós, que a gente vai conseguir decidir por aquilo que é a vontade de Deus para nós. Então o segredo está na gente meditar na lei do Senhor, e a gente não vai precisar nem ficar se enchendo de conselhos de fora, porque a palavra de Deus já vai estar agarrada em nós, já vai estar, o nosso ser já vai estar impregnado pela palavra de Deus, e a palavra de Deus tem resposta para todas as áreas da nossa vida, tem conselhos para todas as áreas da nossa vida, para o nosso casamento, para a criação dos nossos filhos, para a nossa família, para a nossa vida financeira, para o nosso relacionamento com Ele, todas as áreas da nossa vida, para os nossos relacionamentos com o próximo, para tudo a gente encontra resposta, a gente encontra conselhos na palavra de Deus. Então o segredo, para você não ficar tropeçando em conselhos errados, não ficar se detendo no caminho dos pecadores, não se correr o risco de assentar na roda dos escarnecedores, é você meditar na lei do Senhor dia e noite, porque aí a lei do Senhor vai invadir o nosso coração, vai tomar o nosso ser, e aí a gente vai conseguir fazer as escolhas certas, vai conseguir discernir aquilo que é melhor para a nossa vida, vai conseguir discernir coisas que vem chegando para a gente durante o dia, informações que vem chegando para a gente ao longo do dia. E o contrário também é verdadeiro. Se você ficar se alimentando se você ficar só parando no caminho dos pecadores, observando o que eles fazem, se assentando na roda dos escarnecedores, se você ficar fazendo isso, você vai se enchendo desses conselhos errados. Você vai se enchendo desses pecados que eles praticam. Então a gente precisa meditar na lei do Senhor. E a palavra de Deus ainda fala com que frequência a gente precisa meditar na lei do Senhor, E na sua lei medita de dia e de noite. Então a gente precisa meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Quer ser abençoado, quer ser bem-aventurado, em todas as áreas da sua vida, nós precisamos meditar na lei do Senhor de dia e de noite, se encher da palavra de Deus, se encher da lei do Senhor, do conhecimento de Deus, e aí com certeza nós seremos bem-aventurados, como um salmista diz. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, ministrando no seu coração e falando mais e mais no seu ser.